Olá, seja bem-vindo ao Bahia da Gente. A nossa convidada é graduada em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, mestranda em artes cênicas também pela UFBA, cineasta formada em edição e montagem pela Escola Internacional de Cinema e TV de Santo Antônio de los Baños, em Cuba, em direção pela Escola Superior de Audiovisual da Universidade de Toulouse, na França. Tem premiações no Brasil, também no exterior, e hoje atua como diretora e roteirista da Obacacauê Produções, de cinema e audiovisual, e também é coordenadora da Central de Jornalismo do IRDEB, Instituto de Radiodifusão da Bahia. Isso além de acumular também experiência como professora universitária na área da comunicação. Ufa! É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Ceci Alves. Por favor, Ceci, chega mais. Muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigado por receber o nosso convite. Por favor, fique à vontade. Me diga uma coisa, esse tipo de profissional multifacetado, como é o teu caso, né? Você tem o teu lado jornalista, cineasta, professora. Como é que é isso na tua cabeça? Você consegue separar as coisas ou na hora que você está atuando, seja no jornalismo, seja no cinema, é um pouquinho de tudo que está trabalhando ali na hora? Eu acho engraçado porque, claro que existe a segmentação das áreas, né? Claro que existe essa coisa do multifacetado, mas para mim tudo é uma coisa só, assim. Eu consigo ver a interface de cada uma das coisas que eu faço em cada uma delas, mas no todo também. É doido porque, assim, como eu sou uma pessoa só, as coisas terminam se misturando também dentro de mim. Então, eu sempre costumo dizer que a jornalista está ali com a cineasta, seja fazendo documentário, seja no set de uma ficção. Costumo dizer que a cineasta está ali também quando eu estou atuando, né, enquanto gestora lá do IRDEB, porque eu tenho que ter planejamento, eu tenho que pensar à frente dos problemas. O jornalismo que te apresentou, assim, a comunicação? Não, na verdade foi o cinema. Foi o cinema. Porque meu sonho era ser cineasta desde sempre. Mas aqui na Bahia, na época que eu fui fazer faculdade, lá em 1912, não tinha cinema, não tinha audiovisual, não tinha nada disso. E eu não tinha como ir para fora fazer esse curso, né? Tinha na ECA, na USP, mas eu não tinha como. Aí você optou pelo jornalismo. Eu optei pelo jornalismo, que era o único que tinha, da comunicação que me provocava. E terminei me apaixonando perdidamente pelo jornalismo. Até hoje ainda são poucas as opções, né, de formação em cinema. Eu falo assim, em comparação com o que a gente encontra na área do jornalismo e outras áreas da comunicação, não é? É pouco, mas já dá... Avançou bastante. Já avançou muito, porque saímos de um cenário onde não tínhamos nada mesmo, era terra arrasada, e hoje a gente tem, acho que pelo menos 3 faculdades aqui em Salvador têm curso de cinema. E a gente tem, né, o FRB, tem a UESC, então... Tem na UF, acho que em Niterói também. Isso. Então, fora isso, falo de Bahia, né? Fora a gente tem, como você falou, a Fluminense também. Tem a Fluminense, tem Niterói, tem a USP, a velha boa USP. Então, assim, o cenário de formação está bem sortido, graças a Deus. Mas você acabou se formando, tendo uma formação acadêmica de cineasta fora do Brasil, Exato, né? Exato. Porque quando eu me formei jornalista, continuo não tendo cinema aqui. E eu sempre quis, como, né, enfim, era meu sonho de criança, de sempre. Essas 2 opções que você teve, né? Diretora na França e roteirista e também como editora em Cuba. Cuba é uma referência hoje? Sim, Cuba é a melhor escola que a gente tem de cinema. É considerada a melhor escola dos 3 mundos de cinema. Por 3 mundos porque é a Iberoamérica, a Ásia, a África, né? E, obviamente, a América Latina. Enfim, assim, eu botei a Ásia, mas era mais Iberoamérica, América Latina e África. Então, é considerada a melhor escola de cinema referencial dessa parte do mundo. Na Europa, a gente tem Inglaterra e França. A França é muito avançada nos estudos de linguagem. Então, foi por isso que depois de Cuba, eu optei para a França para fazer meus estudos de direção, porque eu nunca me achei capaz de dirigir nada. Então, quando eu saí, eu gosto muito de edição. Eu sou, assim, edição é o que, para mim, é o que conformata a linguagem do cinema. Então, você se lembra do primeiro filme que você assistiu e que talvez tenha sido, assim, a sua grande inspiração? Primeiro filme que eu assisti,
é bobo, mas o meu filme que assisti, que não foi, né, assim, não foi inspiração, mas enfim, foi Super-Homem. O de Christopher Reeves. Isso ainda na É infância? isso, eu tinha 7 anos. E eu fiquei muito siderada com aquilo, mas eu não tenho esse filme zero que me inspirou. Eu acho que desde sempre, eu sempre quis contar a história. O que te seduz no cinema, Ceci? É a capacidade de contar a história. É o que me seduz em todas as áreas. Agora você falou do link e me fez pensar nisso, assim. Eu acho que o que me seduz em todas as áreas é contar histórias. Seja no jornalismo, seja no cinema, seja enquanto professora. Então, o que de fato me faz querer ser cineasta é isso, a capacidade de contar histórias e de dizer um pouco do que eu tenho por dentro, né? Um pouco da minha perspectiva de mundo, do que eu amealhei ao longo da vida para as pessoas. Conta histórias tanto reais como ficção. O que Sim, te sim. agrada mais? Eu acho que tudo é real, né? É engraçado dizer isso de cinema, mas que cinema é uma representação, né? Você tem experiência como documentário? Sim, eu comecei como documentarista. Como documentarista e também filme de ficção. Exato, porque eu nunca me senti capaz de dirigir uma ficção, porque você dirigir ficção, você é meio que o deus daquele mundo, né? Então eu achava que eu não estava preparada e tal, sei o quê. Então eu comecei por documentário. E documentário tem essa interface muito próxima com o jornalismo, exato. Inclusive é um dos ramos do jornalismo, o documentário. Aí eu comecei fazendo documentários até que eu me inspirei, por isso que eu digo que para mim tudo é real, assim, eu me inspirei numa história real para fazer meu primeiro curta, que foi o Doido Lelé. E Por sinal, premiadíssimo, né? A gente vai falar mais dele daqui a pouquinho. Sim, sim. Mas você assume o lado roteirista, diretora, Sim, sim. bota a mão na massa. Sim. Tem 3 coisas no cinema que eu gosto muito. É a edição, a produção e o roteiro. Eu comecei nessas 3, fazendo produção, edição e roteiro. Direção foi uma paixão que veio depois, assim. Você acha que é o mais comum o cineasta assumir essas 3 funções ou até mais funções? Porque a gente, pelo menos as grandes produções, a gente sempre percebe, né? Tem o roteirista, tem o diretor, Sim. tem o diretor de fotografia, enfim. Você trabalha mais com curtas, Sim, não é isso? sim. É uma forma mais de facilitar a produção, você acha ou não? Aqui no Brasil, principalmente aqui na Bahia, é bem comum a gente encontrar diretores que produzem e escrevem, ou então produtores que passam a dirigir, a escrever. É muito... Aqui na Bahia não tem essa ideia, aqui no Brasil e na Bahia não tem essa ideia de linha de montagem, né? Que tem, por exemplo, no modo de produção de Hollywood. Aqui todo mundo acaba se virando comercial. nos 30, né? Exato. Então, assim, é uma busca também para viabilizar nossas produções. Agora, respondendo um pouco sua outra pergunta de curta, eu, assim, todo cineasta, para começar na carreira, né, até do ponto de vista da experimentação de linguagem, a gente termina fazendo curtas. Mas eu tenho longas escritos, eu estou em alguns projetos de longa, de série, então, assim, eu sou igual a Sérgio Machado, eu quero morrer curta-metragista, eu amo curta-metragem, não é assim, fiz um curta-metragem, agora vou evoluir e vou fazer só longas a partir de hoje. Não, assim, eu acho que eu vou sempre estar nessa interface, curta, longa, média na perspectiva do documentário. Antes da gente encerrar esse bloco, eu queria falar que Ceci, olha só que legal, esteve entre as 10 mulheres que fazem a diferença por um mundo mais igual, inclusive foi premiada por isso. A gente tem uma foto, quer ver? Uma foto em que você aparece ao lado de várias premiadas também. Tem ali a Ivete Sangalo, a socióloga Vilma Reis também. Temos Macota Valdina, temos Suede Quintê, que foi minha aluna. Tem, como você falou, Vilma Reis. Foi bem legal e para mim foi bem inédito, assim, inaudito receber esse prêmio, porque eu sou tão formiguinha low profile que eu Foi um prêmio não imaginava. Prêmio Barra Mulher, Isso, não é isso? Barra Mulher. Foi uma honra, uma distinção, principalmente por estar do lado dessas mulheres tão aguerridas. Assim. Imagino. Bom, vamos falar daqui a pouquinho então dos seus filmes. Tem o Doido Lelé, tem Da Alegria do Mar e de Outras Coisas. O Velho Rei foi o primeiro filme? O primeiro filme foi Doido Lelé. Foi o Doido Lelé. Mas assim, tem em uma 2009. história aí, tem uma história aí desses filmes que eu te conto depois. Tá certo, daqui a pouquinho no próximo bloco. É um instantinho só aqui com Ceci Alves. A água é muito importante.
Se faltar água, o planeta vai ficar tudo dodói. Porque a gente tem que beber água, escovar o dente. A gente precisa ligar a torneira e pegar um pouquinho de água, lavar a boca e depois desligar a torneira para não gastar água. Né, José? Juntos nós vamos cuidar do planeta, senão a água vai acabar. Imagine um lugar onde tempo, trabalho e principalmente amor são doados a quem precisa. Este lugar é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer Bahia, onde muitas e muitas pessoas, com seu amor, transformam vidas e pintam todos os dias sorrisos nos rostos destas crianças. Elas precisam muito disso. Elas precisam de você. Doe 1 minuto do seu tempo. Visite o site www.gacbahia.org.br e, com o coração, encontre a sua maneira de colaborar com o combate ao câncer infanto-juvenil no nosso estado. GAC Bahia. O amor realmente transforma. Estamos de volta com o Bahia da Gente, hoje com Ceci Alves, jornalista, cineasta, professora e premiada, né? Teve o filme Doido Lelé, 2009, seu primeiro curta. Sim, meu primeiro curta, que foi, tipo, meu primeiro, eu sempre digo que é meu primeiro filho. Assim. A gente tem imagens dele, inclusive. Isso. É curioso, porque esse menino, né, o Vinícius Nascimento, ele já é um galalau hoje em dia, e até hoje me chama de tia, até hoje eu tenho ele como filho. Conta a história de um menino que queria ser cantor de rádio. Isso na década de 50. Isso, é uma história meio biográfica, assim, porque eu tô contando uma história que meu pai contava sempre pra gente. Eu fiz umas modificações na história, mas é ele para mim, que é o Doido Lelé. Ele queria ser cantor de rádio, ele queria ser artista na década de 50, e ele era muito pobre, né? Minha ancestralidade é de origem muito humilde. Então, era uma loucura, né? Era um despautério você ser pobre, ser preto e querer, na década de 50, ser artista, imagina. Então, ele sempre ia para os programas de rádio e sempre era gongado. Até gongado, né? Tipo, nunca conseguia nada. Até que um dia ele fez essa música, Doido Lelé, essa música existe, ele fez, só que essa do filme não é a dele, porque a gente não conseguiu encontrar essa música dele. Essa do filme é de Jerônimo Santana. E aí, com esse Doido Lelé, ele chegou lá, arrasou, cantou, dançou, fez, aconteceu e terminou ganhando o concurso. E depois disso ele não quis mais, assim, tipo, isso no filme é um menino, mas como meu pai ele era adolescente, ele fugiu da caserna, ele fugiu do exército para ir fazer esse concurso. Quando ele voltou, ele foi preso, enfim. Mas eu quis muito contar essa história eu escrevi logo depois que ele morreu. E aí, como uma forma de homenagem também, né, de deixar, né, para a posteridade uma história bonita e engraçada Qual o grande mérito do filme dele. que você acha que justificou tanta premiação, né? Venceu aqui melhor montagem, né? Festival Latino-Americano de Curta-Metragem, de Canoa Quebrada, em 2009 no Ceará. Recebeu menção honrosa na categoria Mostra Teen, do 8º Festival Internacional de Cinema Infantil 2010, no Rio de Janeiro. Ganhou o melhor filme pelo júri popular da 9ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, melhor direção de arte no Festival de Jericoacoara, Cinema Digital 2010 no Ceará. Participou do Amazon Sat, né? Pelo júri popular, no Curte Amazônia 2010 Porto Velho. Ufa! E tem aqui uma lista, né? Foi. Comove, tem algo de novo no filme? Você, como crítica, qual é a avaliação que você faz, por mais suspeita que possa ser, né, para avaliar um filme seu? Menino, eu acho que tem um quê de universalidade, eu acho. Eu não gosto muito de falar nos meus próprios trabalhos, que parece que você solta o rodinho e sai correndo. Né? Mas eu acho que ele tem uma coisa de ser universal
E tem uma coisa... Quem é que não tem um sonho, sabe? Tipo, no final do filme tem uma frase que quem, inclusive, sugeriu essa frase foi minha produtora e minha grande amiga Fátima Frois, que produziu esse filme, que a frase é aos que persistem. Então, quem é que não tem um sonho recôndito guardado, que não gostaria de realizar aquele sonho, nem que fosse por uma noite? Quem é também que não aprecia uma persistência, uma tenacidade, né? Tipo, você tem uma coisa que você quer realizar e você vai realizar aquilo com tenacidade, com persistência, contra tudo e contra todos, sabe? Então, eu acho que é esse aspecto que aproxima as pessoas do filme. Outra coisa que eu acho também legal, assim, que meio que conduz, é a questão ele não é um filme previsível. Ele tem a jornada do herói, né? Tipo, a transformação que o menino tem do início ao fim, mas ele não é previsível. No final, não é um filme que tudo acaba bem, né? Ele tem esse quezinho, assim, que incomoda, estabiliza. Então, tem um pouco disso também, eu Depois acho. veio qual, Ceci? Da Alegria. Da Alegria do Mar e de Outras Coisas, Isso. que mostra o drama de duas travestis, não é isso? Que Isso. sofrem a transfobia, digamos assim, não é? Exato. Esse filme... Rodado aqui também. Isso, rodado aqui em Salvador. Todos vocês são de Salvador. Só tem o Velho Rei, que uma parte eu rodei no Rio de Janeiro. Mas, assim, o da Alegria, Está vendo imagens também do filme? Da Alegria, pra mim, é um filme muito... Pra mim, me comove. Apesar de eu gostar dos três, né, se é que eu posso dizer isso. O da Alegria me comove um pouco mais, porque inclusive, ele foi o primeiro a ser escrito dos três. Eu escrevi ele em 99. Ele é baseado numa história real que aconteceu em 98, de duas travestis baianas, duas travestis de Salvador, que foram surradas, levadas para... dizem os autos do processo que elas foram... dois policiais surraram ela e levaram ela para a praia de Telamares. Perguntaram se elas sabiam nadar, colocaram elas na água debaixo da mira dos revólveres. Uma não sabia nadar, morreu, e a outra ficou viva, denunciou e tal. Então, o curta conta a última noite dessa que ficou viva, antes dela fugir, ela viajar para a fuga. Né, que ela viaja, no meu curta, ela viaja como no programa de proteção à testemunha, ela vai embora. Mas antes de viajar, ela faz um último show. E também foi premiado, né, aqui, Sim. Festival de Curtas do Vale do Jacuípe, em Riachão do Jacuípe. Melhor montagem, melhor fotografia, melhor ator para Rodolfo Lima. Sim. Melhor direção para Dona Ceci Alves. Que legal. E, por fim, o Velho Rei, esse de 2013, é mais recente. Ele tem Antônio Pitanga, que para mim o grande prêmio do filme é esse. Antônio Pitanga, que fez aniversário, inclusive, E Jussara Matias, esse né? mês. E Jussara Matias. Jussara Matias, a gente brinca que ela é meu alter ego, porque ela também trabalhou em Doido Lelé. E aí ela faz uma filha que mora longe do pai, que é um pouco... Esse é um pouco autobiográfico. A gente tem as imagens do filme também. Ela mora longe do pai, ela, sei lá, mora fora, e pede para o pai contar uma história com uma câmera. E esse eu fiz também um pouco em homenagem ao meu pai, porque eu não tenho nada gravado dele, nada, assim, tipo, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, se assim, acho que não tenho nada gravado dele. E eu sempre tive pena disso. Aí eu pensei nessa história, assim, poxa, eu queria fazer uma história que meio que me indulgisse dessa coisa, dessa falta. Fala dessa relação de pai com Fala filha? da relação, sim. É uma carta... Você se enxerga um pouco na Me personagem de Matias? É uma carta, é uma videocarta que ele faz a ela. Então, fala de saudade, é um filme que fala de saudade, fala um pouco dessa relação de pai e filho. Está fazendo o que hoje, Ceci? Hoje eu estou com vários projetos, assim, eu estou fazendo o roteiro de uma cinebiografia de Zé Ramalho. Paraibano Zé Ramalho? Paraibano Zé Ramalho. Que legal. O nordestino Zé Ramalho. Estou fazendo essa cinebiografia com Cristina Fuscaldo, que é a biógrafa dele. Então, a gente está fazendo esse roteiro a 4 mãos. Cristina Fuscaldo é uma jornalista e escritora do Rio de Janeiro. Estou fazendo também, vou também filmar, ser co-diretora de uma série chamada Sonhadores, que o roteiro é eu sempre esqueço o sobrenome de Júlia. Enfim, Júlia, me perdoe. E também tem um documentário que eu estou fazendo com Fabiola Aquino,
minha grande parceira. Projetos não faltam, então é fácil fazer cinema aqui na Bahia. Não. Responde daqui a pouquinho, Tá bom. por favor. Tá bom. A gente volta já já com o Bahia da Gente, conversando hoje aqui com o Ceci Alves. É um instante só. Fraqueza, dor de cabeça, náuseas e vômitos, olhos amarelos e dores no corpo. Estes são sintomas da febre amarela que tem causado morte em algumas regiões do país. Se sua cidade está entre elas, não deixe de se vacinar. É importante também eliminar os focos do mosquito, que além da febre amarela, transmite zika, chikungunya e dengue. Cuide de você, cuide de todos. Seja bem-vindo de volta ao Bahia da Gente, hoje levando um papo aqui com a cineasta, jornalista, professora Ceci Alves. O papo está mais em cima do cinema e do mercado, né, de cinema. Como é que é fazer cinema hoje aqui na Bahia? Tem uma frase que me parece de Glauber Rocha, em 1968, que ele dizia mais ou menos assim: nós já fazíamos isso na antiguidade, ou seja, cinema na Bahia. E era uma referência a Roberto Pires, que 10 anos antes Sim. tinha dirigido Redenção, acho que foi o primeiro longa Sim. aqui na Bahia. Sim. Ou seja, aqui a gente pode até afirmar que é um celeiro de talentos, ninguém tem dúvida em relação a isso. Tá fácil fazer cinema na Bahia? Já que você falou de Glauber Rocha, vamos pegar um outro conceito dele que ele falava sempre do cinema do possível, que ele queria fazer o cinema do possível e queria que os brasileiros atinassem para essa forma de fazer, né? Não se remetesse tanto ao método de Hollywood, fordista, e sim uma linguagem, uma forma de fazer, uma metodologia de fazer que fosse próxima e própria ao baiano e ao brasileiro. Eu acho que a gente, de uns tempos para cá, desde 2006 para cá, a gente, ou seja, no pós-retomada, né? Porque a gente teve a retomada, que foi a euforia e tal, e agora no pós-retomada as coisas estão se profissionalizando. Essa euforia que você fala é essa época de Glauber Rocha? Não, a retomada foi a partir de 94 até 2004, 2006, né? Que aí veio Carla Camurati, reabriu os trabalhos para que o cinema brasileiro... em termos de Brasil. Em termos de Brasil. Para que o cinema brasileiro andasse, né? E então, assim, nesse período pós-retomada, de 2006 para cá, o que aconteceu foi uma profissionalização, de fato. Foi uma compreensão de que mercado é esse que a gente estava falando. O Brasil não fica devendo nada a ninguém hoje em relação ao cinema. Nunca né? deveu, nunca deveu. Né? Inclusive... Mas teve uma época que eu posso estar enganado aqui, não sei, mas a gente via muito, era o quê? Pornochanchadas, sem querer tirar o mérito dessas... Mas até a pornochanchada teve seu papel na construção desse modelo de negócio do cinema. Então, assim, quando eu falo que a gente nunca deveu, aí voltando a Glauber, quando o Glauber aparece aqui em 62, depois 64, né, que ele faz Deus do Diabo na Terra do Sol e tal... Rossellini, Godard, Fellini, todos eles caíram de joelhos aos pés de Glauber, meio que reconhecendo a genialidade dele. Mas Glauber, é isso, a gente não pode entender Glauber apenas, que é, né, nosso conterrâneo baiano, apenas como um fulgor, né? Tipo, só tem Glauber e acabou. Que marca é essa que o cinema baiano tem hoje? O cinema baiano tem... Eu acho que tem essa marca da tenacidade que a gente estava falando no último bloco, assim. Eu acho que a gente meio... Não é isso que eu quero te dizer. Tipo, Glauber apareceu e sumiu e acabou tudo. Não. Glauber é como se fosse um luzeiro do que tem, entende? E nós somos muito potentes. O cinema baiano, ele é muito potente. Ele é muito diverso, né? Não é uma coisa só. Ele tem várias coisas, várias nuances. Tem a nuance da humanidade, mas tem gente que está fazendo outras coisas, está fazendo coisas inventivas, está querendo contar uma outra história,
As né? políticas audiovisuais, você acha que Sim. satisfazem? Então, como o cenário que eu estava te apresentando é isso, tipo, nessa profissionalização, com a robustez que se criou a partir das políticas públicas da Ancine, primeiro da SAV, né, da Secretaria do Audiovisual, né, nos primeiros tempos, de 2003 até 2010, 2012, com a SAV e mais a Ancine, os aportes de renda, os financiamentos que tem havido aqui na Bahia, os editais, o edital que teve em 2016 o setorial do audiovisual, que aportou 14 milhões e meio. Temos agora o edital do IRDEB, né, do qual não vou poder participar, infelizmente, que aportou 20 milhões. Então, a gente está tendo um ambiente profícuo de políticas públicas. Mas O não cinema são aqui só. vive de editais, né? Infelizmente, mas é isso que eu quero te dizer. Não são só as políticas públicas. Porque se você for levar em consideração, por exemplo, a Origem Filmes, que é de animação, a Origem Filmes tem uma parte de seu modelo de negócio calcado em editais, mas eles estão criando também outras formas de produção. Por exemplo, eles foram com um produto que foi sponsorizado pelo Estado, eles conseguiram vender para a Disney. Né? Então, você entende? São exemplos de... Você pode até ter um esteio do Estado, um esteio da política, que eu não acho ilegítimo. Eu acho que o Brasil, dentro do modelo econômico que a gente tem do audiovisual, a gente precisa do esteio do Estado. Não é uma coisa, como diria Setado. Alguns talentos daqui que resolveram também ir para fora, né? Eu estava lendo recentemente sobre Daniel Bidlovski, que está em Los Angeles, fazendo um trabalho de realidade virtual. Sim, sim. Que é daqui. Aliás, não, eu acho que ele não é daqui da Bahia, não. É um brasileiro que está fora. A gente tem o Carlos Saldanha, que não é baiano, mas é brasileiro e que é um dos grandes cabeças da Pixar hoje. Então, a gente tem mas é isso, tipo assim, não é só porque temos gente fora que isso é uma régua, um termômetro. Isso também é um termômetro. Mas eu acho que o que a gente está conseguindo aqui é, para mim, um grande indício de que a gente finalmente conseguiu sair dos espasmos. Tem público, Ceci. Tem. Eu me lembro que esse circuito Sala de Arte que a gente tem aqui em Salvador, né, que são salas voltadas mesmo para filmes mais artísticos, que não estão necessariamente no circuito comercial, que estava passando por uma dificuldade. E, em parte, alegava-se que por falta de público. Em comparação com esses grandes cinemas que a gente encontra aí nos shoppings, essas salas de arte que têm, né, seus instrumentos, tem como é que chama? O Panorama Internacional Coisa de Cinema, que tem lá no Cine Glauber Rocha, né, que enfim, acho que movimenta-se. Mas tem público suficiente mesmo, você acha? Eu acho que naturalmente houve um refluxo do público, tipo, por conta da crise, né, por conta de outros fatores, houve sim um refluxo do público. Mas o público se interessa por coisa boa. Primeiro, o público se interessa pela familiaridade das histórias. Que história você vai me contar que vai me dizer alguma coisa? Que vai me dizer alguma coisa também sobre onde eu estou, né, sobre meu vizinho, minha vizinhança. Então, a familiaridade das histórias e também uma boa história. O público vai ver, vai assistir uma boa história. E não só na sala de cinema, porque a gente tem a sala de cinema ainda como o grande lugar onde a gente quer chegar, né? A gente diz que cineasta quer bater na tela. Mas a gente tem, hoje em dia, outras formas de escoamento. Qual toque que você dá hoje para quem está querendo começar a fazer cinema, hein, aqui na Bahia? Eu acho que a gente tem que se politizar, e quando eu faço politizar, não é panfletariamente, é tipo saber o que está acontecendo no âmbito das políticas públicas, acompanhar o que está acontecendo e tomar partido do que está acontecendo, sabe? Tipo, é assim, não é? Ter voz nessas políticas. E depois pensar para além das políticas. Tudo bem, eu tenho até como conseguir esse dinheiro. Beleza, mas se eu não conseguir ganhar edital, se eu não conseguir um arranjo de aporte de renda para fazer meu filme, ou para fazer minha série, ou o que quer que seja, para onde eu vou? Que era o que eu estava te dizendo. Temos o cinema, mas temos o conteúdo sob demanda da internet, temos os canais, né, no YouTube, que, enfim, é difícil de monetizar, mas já é visível. Até, né? Temos as TVs. Claro. Então, sabe, tipo, é buscar um modelo e como você se adequar a ele, como ele pode render para que você se estabeleça. Ceci, muito obrigado. Obrigada a você. Parabéns, que você continue aí semeando
inspirações para que a gente continue assistindo e aplaudindo esse trabalho que é tão nobre, tão gratificante, que é produzir cinema, como você mesma disse, contar boas histórias e encantar o público. Obrigada a você. Tá certo? Muito obrigado Estou pelo muito feliz. bate-papo. Ceci Alves conosco aqui no Bahia da Gente. Muito obrigado também pela sua companhia. Até uma próxima.